bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você e dezenas de outras pessoas que eu não estou vendo. Essa é a vantagem da tecnologia. A gente consegue alcançar o Brasil inteiro, né, o mundo inteiro, sem sair de casa e, mesmo assim, conseguir disseminar o nosso conhecimento. Então, quero agradecer aí pelo convite e todos que estão participando conosco hoje. E como foi falado aqui, eu não tenho um PPT, uma palestra, o conteúdo vai ser montado conforme as perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui que a gente já sabe que são bem comuns, mas eu até estava comentando que fazer uma palestra virtual não é a mesma coisa do presencial. Então, a gente tem que saber também inovar e criar um pouco essa conexão. Então, mais uma vez, obrigado e espero agregar bastante conhecimento hoje. Richard, eu não lhe ouvi. Você não está me ouvindo? Não estou lhe ouvindo. Está O, me ouvindo? eu estou ouvindo, estou ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Será que as pessoas estão me ouvindo ao vivo? Nosso produtor aí, você está me ouvindo? Estão ouvindo sim. Deixa eu ver se eu pego um fone de ouvido aqui. Perfeito. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar falando sobre quais são os principais desafios do home office. Mas a principal diferença entre trabalhar em casa e trabalhar no escritório. Então, a gente já tinha alinhado algumas 4, 5 perguntas para começar enquanto vocês estão colocando as suas perguntas no chat. E aí eu vou começar já respondendo essa primeira, tá? Então, a diferença quando você está em casa é que trabalhar de casa depende exclusivamente de você. Você não tem um chefe, um gestor do lado, um subordinado, olhando o que você está fazendo. Você não tem ninguém fazendo a gestão do tempo, aquela coisa de nem para o lado bom, nem para o lado ruim, mas aquela coisa de fingir que você está trabalhando ou de fato está trabalhando. Então, isso não importa mais. O que importa realmente é o que você vai produzir. Por um lado, isso traz uma certa comodidade e autonomia, permitindo a flexibilização de horário, mas, por outro lado, isso também traz responsabilidade. Por quê? Porque, como o seu gestor ou liderado não está ali do seu lado, se você não produzir, fica às vezes até mais visível. Então, eu costumo dizer que aquelas pessoas que fingiam que trabalhavam em home office vão ter mais dificuldade, porque o gestor chegava na empresa, olhava, o fulano está ali no computador trabalhando. Mas se está trabalhando ou não, ele nunca sabia, ele só via a pessoa. O fato de não ver mais a pessoa faz com que ele comece a olhar para a produtividade. Então, a métrica de horas sentado na cadeira muda para horas produzindo. Então, isso é uma mudança que tem. E isso traz o principal desafio, que é a autogestão. Então, essa autonomia, ela traz uma necessidade de ter autogestão para conseguir manter o foco e continuar entregando o seu trabalho fora e dentro do ambiente corporativo. Muitas vezes, isso vai precisar de mais disciplina, rotina, comunicação, transparência, entre outros fatores para funcionar. Perfeito, Del está me ouvindo agora, aí ele está voltando agora, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Outra coisa que é importante é a equipe. Muitas vezes, em home office, acho que. Agora está ouvindo? Sim, perfeito. Ótimo, então tá, deixa eu só acabar aqui o raciocínio, aí a gente já continua, tá? Só para você saber, eu estou respondendo
aquela segunda pergunta que a gente tinha alinhado, do maior desafio do home office. Então, aí vai pegando aí do chat para a gente continuar o nosso bate-papo, tá? Outra coisa importante é a equipe. Os colaboradores, eles precisam sentir que fazem parte de uma equipe e não estão isolados em casa. Então, é muito comum a pessoa achar que, poxa, agora eu estou em casa, não tem mais para quem conversar, não tem mais, né, estou sozinho. Muito pelo contrário. Home office, você tem que aproximar as pessoas através de comunicação. E por isso que é importante ter uma comunicação constante para que todos entendam como o seu trabalho impacta diretamente no trabalho do outro. Tá. E agora me fala uma coisa, e como fica a produtividade dessas pessoas? Como se mede a produtividade? Perfeito. A produtividade, primeiro assim, cada pessoa precisa ter gestão do tempo, tá? Depois podemos até falar mais de gestão do tempo. Mas para ser produtivo, você precisa ter rotina. Rotina é aquela coisa de acordar cedo todo dia, ter horário para tomar café, horário para almoçar, horário para jantar, tomar aquele cafezinho no meio da tarde. As pausas ao longo do dia são importantes também, até para aliviar um pouco a mente e abrir espaço para ter novas ideias para que possam contribuir para a nossa atividade. Então, para você conseguir ser produtivo, você tem que planejar o seu dia. Eu uso uma técnica que é muito tecnológica, que é uma técnica chamada papel e caneta, tá? Eu vou anotando tudo que eu faço, que eu preciso fazer ao longo do dia, e eu vou riscando no papel. Então, assim eu consigo saber e até quantificar o que eu preciso entregar e o que eu já entreguei, o que ainda falta entregar. Então, eu consigo medir a minha produtividade conforme as coisas que eu vou listando e riscando desse papel. Cada pessoa vai ter a sua forma de trabalhar. E claro que, como medir essa produtividade, aí eu acho que depende muito do setor e da empresa. Mas olhando para o ponto de vista individual, é assim que eu faço. E vamos combinar, não tem prazer melhor do mundo do que pegar a caneta e riscar uma atividade que você acabou de concluir. Quer dizer, criar uma rotina dentro de casa, é isso? Mais ou menos isso, né? Tá, rotina para tudo. Então, de manhã, como que vai ser meu dia? Como que vai ser a tarde, depois do almoço, tal? E aí você tem que ter suas rotinas para poder, enfim, ter essa produtividade. Porque a pior coisa que tem é falta de rotina. Você acordar e falar, o que eu vou fazer? Quando você vai ver, você gastou 1 hora no Instagram, jogou aquela 1 hora fora. Então, ou você começa uma reunião com um papo informal, tal. Quando você vai ver, gastou 10 minutos naquela conversa. Qualquer tempo, qualquer minuto é produtividade. Então, você tem que fazer todos os minutos renderem mais. Aliás, essa coisa de reunião é importante para a gente falar depois, mais para frente, né? Porque está chegando umas perguntas aqui, vamos lá. Ótimo. O Gustavo Bezerra da Silva. Como conseguir manter as pessoas que trabalham em home office motivadas, uma vez que muitas pessoas necessitam de interação social? Então, essa é uma coisa engraçada que, quando a gente estava no escritório, a gente tinha muita interação social informal. Então, a gente batia um papo no cafezinho, tal, mas era muito comum você ter duas pessoas, uma do lado da outra, que não se falam. Apesar do trabalho de um ter que estar no outro. Às vezes, eles se comunicam mais por e-mail, não é? A pessoa, aconteceu alguma coisa errada, aí a pessoa fala, mas eu te mandei e-mail. Mas eu não vi meu e-mail. Pelo amor de Deus, está um do lado do outro. Então, a comunicação, muitas vezes, não acontece no mundo presencial. No mundo online, no virtual, onde está todo mundo em casa, ela se torna cada vez mais importante. Então, aí o líder precisa criar rotinas de comunicação. E aí eu vou dar alguns exemplos. Na minha empresa, na Leo Learning, a gente tem somos mais ou menos 75 pessoas, dentro de cada grupo de 5, 6 pessoas, o coordenador tem uma reunião diária, às 9 da manhã, que dura 15 minutos, com a sua equipe, pequena equipe.
E aí ele pergunta o que cada um fez, o que precisa fazer, quais são os desafios, 15 minutos de reunião. Ao longo do dia, ele vai tendo suas interações com as pessoas e depois, no final do dia, todo mundo manda e-mail o que aconteceu. Várias reuniões que antes eram mensais viraram semanais. E várias reuniões que eram semanais viraram diárias. Então, o número de reuniões e a frequência da comunicação acelerou muito. Então, você, como líder, precisa manter uma forma de comunicar diretamente com seus colaboradores. E é importante que seja uma comunicação transparente, sincera, mesmo que seja uma comunicação que vai falar de alguma coisa ruim, precisa ser transparente, porque senão, de fato, você vai desmotivar as pessoas porque você perde a confiança, que é muito importante quando você está trabalhando à distância. Perfeito. Pergunta da Gislândia. Você acredita que alguns setores terão... Espera que já entrou uma outra aqui. Aqui. Você acredita que alguns setores terão mais facilidade para se manter no modelo de home office? Se sim, quais e por quê? Com certeza. Vários setores, e aí não é só pode ser setor como indústria, como pode ser setor dentro da empresa. Mas setores, vamos falar dentro da empresa, que são mais de apoio, mais administrativo, setor que fica mais em um escritório corporativo, terá mais facilidade de implementar home office. E aí eu digo em termos de praticidade, se é possível. Se você trabalha numa fábrica, ou numa loja, ou em atendimento, é claro que você não vai, por exemplo, ser um garçom trabalhando em home office. Isso não seria possível. Mas se você trabalha no mesmo restaurante, na parte administrativa, no RH, no financeiro, é muito fácil, quer dizer, muito fácil não, mas é possível que isso aconteça. Então, eu vejo que setores que trabalham em escritórios e apoio administrativo são os mais fáceis de manterem esse modelo. Tem o vídeo dele aqui caiu, mas tem uma outra pergunta aqui da Camila Vieira dos Anjos. Falando em altos... Opa, voltou? Voltei. Tá, então pode ler aí a próxima pergunta. Difícil hoje. Vamos lá. Tá, isso, da Camila, que você estava falando. Falando em autogestão e autonomia, que dica você daria para os líderes para despertar esse senso de equipe? Para ter o senso de equipe, eu acho que o líder ele tem que trabalhar muito, como eu já falei, de comunicação, não é? E também a parte de dar, assim, o líder ele tem que enxergar que o modelo de gestão muda. Você não tem mais aquele modelo de comando e controle, então você muda para o modelo de autonomia, de flexibilidade, só que com responsabilidade. Se ele tem que saber que ele não vai ficar mais controlando horas de trabalho, não vai controlar mais as atividades, ele vai ter que controlar as entregas. Então, o líder ele tem que saber que muda totalmente o seu papel de como fazer essa gestão, porque uma gestão de home office não é a mesma coisa presencial. Então, o modelo atual, ele, como falei, tem que ter mais autonomia e responsabilidade. E o trabalho de liderar em geral, ele não é entregar resultados. Eu acho que essa é talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. O trabalho de liderar é influenciar pessoas para entregar resultados. Então, ninguém vai liderar dando ordens. Então, o que era de job description, naquele modelo de o que você vai fazer, agora isso muda para job output. Ou seja, o que importa é o que você entrega, e não como e quando você vai entregar. E o líder, até para ele conseguir despertar esse senso da equipe, ele tem que entender a sua equipe. Então, por exemplo, se você tem uma mãe que coloca o seu filho, tem que servir o jantar entre 17 às 20 horas, tem que cuidar da família nesse horário, tal, e o líder bota um prazo de entrega às 18, ele vai prejudicar porque ele não está conhecendo o seu liderado.
Então, tem que saber que as pessoas estão em casa e não estão no escritório. Então, tem que respeitar algumas regras da casa. Às vezes, para aquela mesma mãe, é melhor que ela entregue às 22 horas, porque ela vai parar às 4h30, vai cuidar da família até às 8, os filhos vão dormir, ela vai voltar de 20 às 20, às 22 ou 22h30 e vai compor o seu horário. Por isso que eu falo que é tirar o modelo de comando e controle, parar de gerenciar atividades para gerenciar entregas. E o que é mais importante é a entrega. Legal, você falou bastante aí da liderança. Então, deixa eu juntar aqui duas perguntas que têm a ver, a da Viviane e da Letícia. Perfeito. Como motivar a equipe, tanto para os que entraram novos, como os que já estavam, e quais as competências e habilidades que esse líder tem que ter para desenvolver isso dentro da empresa? Perfeito. Eu acho que quatro pilares aí para uma boa gestão de home office, de equipe, né, de liderança. Primeiro, a autonomia. Cada pessoa precisa ter autonomia no que vai trabalhar. O líder não vai poder microgerenciar as tarefas. Ele precisa saber que não é do seu jeito, e é importante cada um saber como que né, ele respeitar a autonomia do outro. Ele tem que estabelecer, o segundo ponto, confiança. Então, ele tem que confiar na sua equipe, ele tem que saber que a confiança ela é construída muito através da comunicação, que é o terceiro passo. Então, o gestor ele precisa sempre estar comunicando com a equipe. Já falei aí de alguns rituais que você pode estabelecer de comunicação. Na comunicação, ele tem que alinhar muito as expectativas, o que ele espera para cada atividade, cada entrega. E, por último, a comunicação só funciona se for transparente e autêntica. Com isso, precisa ter feedback constante. Se você combinou alguma coisa e a pessoa, em um prazo, e a pessoa não entregou, você precisa ser transparente e buscar entender por que a pessoa não entregou. Então, não pode deixar as pequenas coisas irem se acumulando e jogando esses problemas embaixo do tapete. Tá? E aí o feedback, ele não pode ser mais uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Aquele modelo de avaliação de desempenho tradicional. Ele precisa ser muito imediato. Eu costumo dizer que o feedback, ele é igual um pão quentinho. Só é bom, só é gostoso se sair quentinho. Então, na hora que alguma coisa acontece, na hora que alguém não entregou uma tarefa, que alguém enfim, não cumpriu um combinado, o feedback precisa ser imediato e não esperar 2 meses, 3 meses e vomitar todo aquele feedback de um tempo muito longo. E assim você vai construindo confiança e você vai construindo um senso de responsabilidade na equipe e você consegue depois motivar as pessoas. Tá, legal, legal. A Letícia Casagrande. Como integrar colaboradores remotos, os administrativos, com os presenciais, que são os produtivos, que não têm acesso à ferramenta digital? Essa é aí depende muito do sentido de integrar, porque você tem desde a integração de novos colaboradores, que é um desafio enorme, então a gente está sentindo isso, e você tem até essa questão de como que cria conexão entre as pessoas. Primeiro, é importante lembrar que ninguém está em casa porque quer. Tá? Estamos numa pandemia global. Eu brinco que não estamos em home office. Estamos em pandemia. Ou seja, as pessoas não estão em casa porque querem, as crianças não estão em casa porque querem. A pessoa, além de cuidar do trabalho, tem que cuidar da família, tem que cozinhar, tem que fazer faxina, tem que fazer 1 milhão de coisas, tem que dar aula para as crianças. Então, tem muitas coisas acontecendo e as pessoas estão emocionalmente bem sobrecarregadas. E até muitas pessoas começando a sentir o burnout de ter que conciliar tudo isso. Então, é importante a gente ter essa diferença. O momento de home office, as crianças estão na escola, os shoppings, a gente pode sair para almoçar, apesar que agora está reabrindo em alguns lugares, mas é bem diferente. Então, tem que saber que é um momento que vai passar. Agora, como fazer essa integração? Aí volta você ter rotinas e rituais.
Então, por exemplo, você pode combinar uma cerveja virtual, um happy hour virtual, aniversariantes dentro da equipe, fazer o aniversariante do mês ou fazer essa integração. Eu vou dar um exemplo que a gente fez lá na empresa. Tem uma funcionária nossa, uma colaboradora, que ela está grávida e vai ter filho agora. E a gente fez um chá de fraldas virtual para ela. Combinamos com o marido dela, sem ela saber. Todo mundo deu lá 20, 30 reais. Compramos um monte de fraldas, mandamos entregar na casa dela. O marido recebeu, botou num cômodo sem ela saber. Na hora entrou todo mundo numa reunião virtual. E aí ela foi avisada que a reunião ia começar 5 minutos depois. Quando ela entrou, o marido trouxe todas as fraldas e todo mundo estava lá para dar saudações para ela. Claro que caiu aos prantos, chorou, se emocionou. Então, isso aí é criar um pouco essa integração e a conexão entre as pessoas. Então, só o fato das pessoas estarem em casa não significa que elas não precisam desse apoio, não é? Mas tem que lembrar, é o momento atual, não é o momento perene. Não sei se caiu, eu vou até aproveitar e dar um outro exemplo. Eu faço parte de um grupo de empreendedores que, para criar essa conexão, a gente encomendou um pacote de 5 cervejas artesanais e contratamos um sommelier para falar das cervejas. E aí todo mundo abria as cervejas em casa e a gente saiu experimentando os 5 rótulos de cervejas e a gente trouxe um ou outro empreendedor que estava por trás dessas marcas. Então, o dono da marca, a gente trouxe para explicar e contar a história. Então, foi um evento que durou 5 horas virtuais e todo mundo tomando cerveja, conversando, batendo papo. Então, são formas de você continuar tendo essa conexão. E aí cabe muito a criatividade do RH ou da área que está pensando nessa conexão. Vamos lá, enquanto Del não volta, vamos ver se, falando aqui, o Divaldo Machado perguntou: existem ferramentas de controle de tarefas e produção? Sim, tem várias. Exemplo, Trello, o Atlassian, que tem o Gira, que tem algumas ferramentas. Você tem o Slack, você tem o próprio Teams, não é? Então, você tem várias ferramentas que auxiliam nessa gestão. E eu vou aproveitar também falar um pouco de gestão de tempo, tá? Então, é muito importante a gente, nesse momento, conseguir gerir melhor o nosso tempo em casa. E aí tem uma técnica chamada Pomodoro, que é Pomodoro igual tomate mesmo, tá? O que você faz? A primeira coisa que você faz, desliga o seu celular, desliga as redes sociais, fica praticamente offline durante 25 minutos e ataca uma tarefa na sua lista de coisas a fazer. Então, você pega uma e fala, em 25 minutos eu vou resolver essa tarefa. E aí você fica totalmente offline, só concentrado nisso. Você bota o despertador do seu celular, em 25 minutos ele toca. Em 25 minutos você para, tira um intervalo de 5 minutos, vê e-mail, vê WhatsApp, vai no banheiro, depois você volta concentrado 25 minutos. Você faz isso durante 4 rodadas, tá? Então, são 4 rodadas de 25 minutos, onde você vai pausando a cada 5 e concentrando durante 25. Isso dá 2 horas. Depois de 4 rodadas, você tira um intervalo maior, de 15 minutos. De 15 a 20 minutos, aí você pode ir responder um e-mail, pode buscar fazer alguma outra atividade e depois você volta. Isso daí aumenta muito a sua produtividade. Por quê? Porque vai fazer com que você consiga terminar atividades. Eu brinco que as mídias sociais são armas de distração em massa. Então, elas aumentam muito elas vão nos distrair e perder tempo. Isso inclui WhatsApp, isso inclui qualquer coisa. Eu garanto que se você desligar seu WhatsApp por 25 minutos, o mundo não vai acabar.
As pessoas não vão ficar desesperadas, né? O mundo continua e você consegue entregar suas atividades. Então, aí, uma técnica aí de gestão do tempo. Tá? A gente acabou de responder a pergunta aqui do Divaldo. Ah, legal, tá. Deixa eu ter uma pergunta aqui, deixa eu ver. Bom dia. Fui desligada no início da pandemia e gostaria de perguntar como me destacar para conseguir uma colocação profissional neste período em que o home office é uma condição inerente à maioria das empresas. Eu acho que... Deixa eu botar um outro ponto de vista. Se você soubesse há 2 anos atrás que haveria uma pandemia global, o que você faria diferente para estar preparado hoje? O que você teria se preparado? O que você teria estudado? O que você teria feito diferente para que você tivesse uma situação, uma condição distinta da atual? Então, olhando para frente, vamos imaginar que haverá uma outra mudança, uma outra ruptura enorme daqui a 2 anos. O que você está fazendo diferente hoje para se preparar para uma mudança daqui a 2 anos? Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o hoje, o agora, e nunca se prepara para o futuro. Então, claro que você vai falar, mas eu estou desempregado hoje. Sim, só que, vamos lá, quais são as habilidades necessárias que muitas empresas precisam? Eu vou te dar 2 exemplos que são muito fáceis de compreender e você está gerando eco aí, Del. Perfeito. Agora estamos vendo o seu pescoço. Tá bom. Acho que você está no mudo. Agora Celular? sim. Não, agora Não, foi. não. É. Então, vou dar 2 exemplos de habilidades que as empresas buscam. Primeiro é inglês. 95% da população brasileira não fala inglês. Então, se você fala inglês, você já está no oceano azul. Então, você já qualifica melhor do que 95% da população brasileira. Aí você vai falar, mas eu nunca tive oportunidade, eu nunca estudei, eu não sei inglês, não funciona, tal. Falar inglês ou não depende do seu mindset. Se você tem um mindset fixo, onde você acredita que você não tem a capacidade de aprender, você nunca vai aprender inglês. Se você tem um mindset de crescimento, onde você acredita que você tem a capacidade de aprender, você consegue aprender inglês. Ainda mais agora que você está em casa, você está com internet, um monte de curso de inglês online, até coisas gratuitas. Então, o que você está esperando para aprender inglês, por exemplo? Se isso vai te destacar em 95% das vagas. Para mim, não existe desculpa hoje para alguém não aprender inglês. E 95% das pessoas não falam. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Excel. As empresas estão carentes por profissionais que conhecem bem Excel. E aí estou falando de conhecer, fazer gráficos, tabelas dinâmicas, fazer coisas mais profundas no Excel, não só somar e subtrair. E também um monte de conteúdo gratuito na internet. Isso aí são 2 exemplos, eu posso listar 20 exemplos. Power BI, dashboard, né? Você tem um monte de tecnologias aí novas que as empresas pedem. E aí, o que as pessoas fazem? Falam, não, isso eu não sei. Eu não vou me candidatar porque eu não conheço. E fica passando vaga após vaga após vaga, sem se candidatar, em vez de pensar, poxa, se tem esses 10 requisitos e eu não conheço 4, deixa eu aproveitar que eu estou em casa e tem um monte de cursos gratuitos na internet e aprender esses 4 para que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou daqui até 2 anos, eu vou ser a melhor pessoa qualificada para isso. Então, principal dica que eu vou dar, e aí eu não vou dar dica de como preencher currículo, não, porque aí você também tem um monte de coisas gratuitas na internet falando disso. Principal dica é aproveite o momento para aprender. Se tem coisas que você não sabe, para de procrastinar, pare de dar desculpas que você não sabe, não se qualifica. Corre atrás. E aí você vai abrir o mundo para outras possibilidades.
Ô, Rich, fala uma coisa, home office é para todo mundo? Na verdade, home office, voltando para esse assunto, é um tema aí que é muito você ter costume. Então, como eu falei, estamos em pandemia, não estamos em home office, mas você tem que acabar se acostumando a ir se adaptando ao modelo. Tem pessoas que vão se adaptar mais e tem pessoas que não vão. Vou dar um exemplo. Dentro da minha empresa, principalmente os mais jovens não estão se adaptando. Os mais jovens estão pedindo para voltar para o ambiente físico, que é até irônico. Mas muitos desses mais jovens moram com os pais e mães em casa. E aí estão olhando e falando, não aguento mais ficar aqui em casa com minha mãe, com meu pai. E aí eles querem pelo menos ter uma rotina de 1 ou 2 dias no trabalho. O home office, eu vejo que a melhor solução é o equilíbrio, onde você tem alguns dias em casa e alguns dias no trabalho. Claro que a partir do momento que é seguro voltar para o trabalho. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, e quem não se adaptar é o que eu chamo de darwinismo das profissões. Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim quem melhor se adapta às mudanças. Então, se você não se adaptou ao home office, basta você conhecer as técnicas, como eu falei, de produtividade, gestão do tempo, até de inteligência emocional, como manter equilíbrio, buscar esse conhecimento para que você tenha as técnicas e consiga aplicar elas para o seu dia a dia. Tá, legal. E você consegue falar aí uma diferença entre treinamento digital, treinamento presencial, alguma coisa nesse sentido? Claro, quando a gente olha para a área de treinamento, eu costumo dizer que filmar o teatro não é fazer cinema. Então, muitas empresas estão pegando o treinamento presencial e estão simplesmente filmando. E aí filmam o teatro achando que estão fazendo cinema. Filmam o presencial achando que estão fazendo ensino online. Não, elas estão digitalizando o presencial. Então, um dos motivos até aqui que eu falei, eu prefiro não ter um PowerPoint. Por quê? Porque eu vejo que o momento ao vivo de um encontro, ele não é o momento igual ao vivo do presencial. Você, dentro de uma sala de aula presencial, você não tem duas funcionalidades que você tem no virtual. A primeira é desligar o vídeo e a segunda é desligar o microfone. Então, no presencial, você não consegue fazer isso. Muitos treinamentos presenciais, eu adoraria ter essa possibilidade, de ligar o microfone, o vídeo, eu ir fazer outra coisa enquanto o professor está dando aula, porque aquela aula não está muito interessante. Mas pela presença física, nós somos obrigados a assistir e assimilar ou não, vai depender de cada um. Mas a gente é obrigado a assistir aquela palestra. No online, não. Então, se você não tem um conteúdo interessante, vai ser muito provável que a pessoa vai apertar Alt Tab, você vira um podcast enquanto a pessoa está lá trabalhando. Então, você tem um esforço dobrado no virtual que é manter o engajamento e o interesse da pessoa. Por isso que eu falo que filmar o teatro não é fazer cinema. Entrar só com PowerPoint, ter 1 hora de palestra de slide, é uma coisa relativamente chato. Então, você tem que trazer outras dinâmicas. A dinâmica que a gente está fazendo aqui, apenas um exemplo, é uma dinâmica muito mais parecida com talk show. Uma dinâmica mais parecida com as lives do Instagram. O Instagram não permite você compartilhar a tela. Então, a questão é, para mim, o virtual ao vivo é mais para criar engajamento, muito mais para tirar dúvidas e trocas do que entregar conteúdo. Para mim, dentro de um treinamento estruturado, a entrega de conteúdo você tem que fazer antes do treinamento ao vivo. E aí pode ser através de vídeos, jogos, webséries, enfim, a Liu Learning, minha empresa, é especialista em produzir treinamentos com alto engajamento. E aí você tem que usar o momento ao vivo para criar conexão e não para ficar entregando conteúdo. Então, essa é a primeira dica aí que eu dou para treinamento virtual. Legal. Lá no início, você falou sobre reuniões, né? Como fazer uma boa reunião virtual? Qual a diferença entre uma reunião virtual e uma reunião na prática ali, presencial? Tá.
Primeira diferença que eu até falei, microfone e vídeo, você consegue desligar no virtual e não no presencial. Então, você tem que saber que, independentemente se for presencial ou não, as impressões dos outros são sempre importantes. E no online, tem coisas que você não vai controlar. Por exemplo, conexão da internet. No nosso caso aqui, se a internet cai, o que acontece? Então, você tem que prever isso. Só que tem muitas coisas que você controla, tá? Por exemplo, a qualidade do seu microfone. Você controla o headphone, a webcam. Você consegue controlar a sua iluminação, o seu vestuário, a sua postura, etc. Então, é importante você criar essas técnicas para criar boas impressões, tá? Então, olhando para isso, eu acho que você tem que olhar para o que você controla e investir e focar nisso, e o que você não controla, você olhar para ter redundâncias e backups para você reduzir esse problema. Mas, assim, existe um tempo determinado para essas reuniões? Como eu devo me vestir? Existe uma roupa, um local apropriado para a gente poder fazer essa reunião virtual? Perfeito. Quanto a tempo, eu acho que... Eu não vou falar tempo ideal, mas eu digo que reunião virtual não pode ser muito longa. Primeiro que a gente está com várias reuniões acontecendo, como eu falei no começo, uma reunião que era mensal virou semanal, a semanal virou diária. Então, o número de reuniões aumentaram muito. Então, não tem uma regra para tempo, mas eu acho que a principal coisa é você ter uma reunião objetiva. Então, quando ela começa a perder o foco, alguém precisa trazer ela de volta. Então, se o nosso objetivo aqui é falar sobre a entrega do mês, é isso que a gente vai falar. Aí alguém traz uma piada, você até tem aquela risa e fala, então tá, pessoal, vamos voltar aqui. Então, você tem que manter foco para ganhar produtividade. Reunião, eu gosto de reuniões de 30 minutos a 60 minutos. Pode até demorar mais, mas eu não gosto de reuniões que passam dos 60 minutos. Agora, treinamentos, quando a gente vai para treinamentos, que a gente falou, eu acho que a média vai ser, treinamento de 30 minutos é muito curto, eu acho que aí já vai de 1 hora a 2 horas, né? Aquele treinamento o dia inteiro online, sem interatividade, realmente é muito difícil, é muito cansativo. Só que eu acho que, como eu falei, o mais importante é você ter essa produtividade, tá? Quanto a vestuário, eu acho que cabe muito à cultura da empresa e o formato da reunião. Às vezes, uma reunião interna, você pode ir de polo, camiseta, etc. Agora, uma reunião com o cliente, talvez precise de uma blusa social ou de um blazer, dependendo do setor que você trabalha. Então, acho que a regra do vestuário é a mesma do presencial. Agora, claro que embaixo, né, igual o William Bonner, que dá o Jornal Nacional todos os dias de bermuda, né? Bermuda e chinelo. Então, a parte de baixo você pode ficar um pouco mais tranquilo. Não recomendo fazer de pijama, caso você tenha que levantar. Mas o que deve evitar é homens, por exemplo, regata, mulheres, decote, mulheres e homens também. Importante arrumar o cabelo. Se a mulher gostar de maquiagem, pode colocar. Importante você estar preparado para uma reunião como se fosse presencial, né? Aí depende da vaidade ou dos costumes de cada pessoa. Mas é importante você saber que qualquer minuto o seu chefe pode pedir para ligar o vídeo. E deve. Então, aquela coisa de ficar despenteado, totalmente, né, de pijama o dia inteiro, é algo que você deve evitar. Até para manter a produtividade. Então, se você quer manter a produtividade, você fica o dia inteiro de pijama, isso já joga sua energia para baixo. Se você se arruma como se você fosse trabalhar, arruma o cabelo, se prepara para aquilo, a sua energia já sobe. Eu até recomendo pessoas que gostam, claro, de botar perfume. Porque mesmo que você esteja em casa, você vai aumentar seu autoestima. E seu autoestima está diretamente relacionado à sua produtividade. Ninguém vai te cheirar, mas você, novamente, traz esse autoestima.
Ah, legal. Eu acho que é aquela coisa meio de você criar aquela rotina como se você fosse trabalhar, né? Mas aí você fica em casa, acho que cria mais um clima, né? Para a gente poder se sentir mais próximo, né? Eu Sim. acredito nisso. Ah, tem uma pergunta da Fernanda aqui. Como fica o papel do business partner em home office? Eu acho que não muda, porque, enfim, a entrega, suas atividades serão parecidas, só que você tem que estar muito mais conectado com as áreas. Então, você tem que, aí, novamente, multiplicar muito o número de interações com pessoas, comunicação, ter suas rotinas. Você vai aumentar a frequência de reuniões com as pessoas para saber o que está acontecendo. Então, a comunicação que acaba aumentando muito. Mas o trabalho em si, você vai ser cobrado da mesma forma que você tinha antes. Agora, a dificuldade é que você não tem a presença física. E se você olha isso pelo ponto de vista de oportunidade, é ótimo, porque permite você cobrar mais, permite você toda hora fazer follow-up, não é que às vezes era chato no presencial, mas agora você vai ter mais oportunidade. Então, acho que você tem que aproveitar o momento para estreitar os seus relacionamentos com as suas áreas e demandantes para aumentar a sua comunicação. Tá, a Bia está perguntando, quais as transformações deste período? Empatia e inclusão? Sim, eu acho que é tudo que tem a ver com o lado humano. Então, é engraçado que cada vez mais a tecnologia digitaliza a nossa sociedade e a carência do lado humano sobe, cresce. Então, o exemplo que eu dei da mãe que tem que cuidar dos seus filhos. Se o gestor não tiver empatia, se ele não tiver a inteligência emocional, se ele não olhar para aquela pessoa, o que vai acontecer? A produtividade dela cai. Então, um exemplo que eu dou, enfim, eu sou CEO, tenho mais ou menos 70 pessoas na minha equipe, um exemplo que eu dou, eu faço reuniões com minha filha no colo, várias reuniões com minha filha no colo. Por quê? Eu quero mostrar para as pessoas que essa é a vida. A vida é assim, eu estou em casa, eu não estou no trabalho. E aí as pessoas começam a ver. Poxa, o CEO está com a filha no colo, significa que posso conciliar minha vida pessoal. Posso ter minha filha entrando numa reunião que não é o fim do mundo. Não, muito pelo contrário. Precisamos ter a empatia, precisamos saber conciliar o momento com a família para que isso gere produtividade. Vou dar um exemplo. Para quem não me conhece no LinkedIn, tenho bastante seguidores lá. Uma pessoa entrou em contato comigo, falou que na sua empresa, o seu chefe, porque não é um líder, ele obrigava ela a entrar no Zoom todo dia às 9 da manhã e ficava até às 18 horas, só com 1 hora de intervalo. E ele tinha colocado várias televisões em casa e ele ficava monitorando todo mundo da sua equipe pelo Zoom. Então, é o chefe do comando e controle. Ele não conseguiu evoluir para o modelo de autonomia com flexibilidade e responsabilidade. O que você acha que vai acontecer com a equipe? A pessoa ele só está vendo ela, né? Só está vendo fisicamente. Se a pessoa tiver o dia inteiro no Facebook, né? Só que aquele controle e o chefe não permitia filhos entrarem no fundo. E aí, seu filho está ali tocando o terror na sua frente e você tem que fazer cara de paisagem só para agradar o seu chefe? Como vai estar a motivação daquela pessoa? Como vai estar a produtividade? Então, o chefe que não enxergar que a produtividade faz parte do ser humano completo e não só do profissional, ele não vai conseguir ter o melhor do seu colaborador. Então, eu acho que essa parte humana se torna cada vez mais importante. São essas habilidades comportamentais. Tá, você falou da sua filha, né, que você põe de vez em quando. E aí eu fico pensando, como a gente conciliar a família e o trabalho em casa, como ter a privacidade nessa reunião? Eu falo porque eu tô com o meu gato aqui embaixo, que ele tá louco para subir aqui na mesa, e eu tô aqui só com a mão aqui
Não, entendeu? Aí você fica meio tenso, né? O gato não pode subir agora. Então, como que a gente trabalha esse ambiente que tem pessoas, daqui a pouco faz um barulho, lá você está na reunião, faz um barulho, uma panela que cai, o gato que quer subir na mesa, como que a gente faz isso? Como a gente lida com isso? Vamos ver seu gato, eu quero ver seu gato. Mostra aí. Tá aqui embaixo, peraí, vem cá. Pode mostrar. Não tem problema, estamos em casa, é isso mesmo. Ele tá louco para entrar na câmera aqui, ó. Nossa, que lindo. Gene. Em homenagem ao Gene Kelly, o ator de Dançando na Chuva. E ele tá aqui, eu tentando disfarçar meio duro aqui, não pode agora. Eu acho que muita gente tem, né, esse problema em casa. Na hora da reunião, ou vem a criança, ou vem o cachorro, ou vem o gato, e agora? O que eu faço? Posso mostrar? Não posso mostrar? Entendeu? Então, primeira coisa, depende um pouco da cultura da empresa e do gestor. Eu acho que o gestor que quer manter uma coisa rígida, ele, como eu falei, não vai conseguir estabelecer confiança, não vai conseguir aumentar a produtividade da sua equipe e vai ter, né, um pouco mais de dificuldade, porque estamos em casa. Não estamos em pandemia, não estamos em home office. É muito importante diferenciar isso. O gato sempre vai estar em casa, mas as crianças estão em casa, a esposa, o marido está em casa, está todo mundo em casa. Então, e a casa, não é todo mundo tem uma casa que tem 27 cômodos, cada cômodo com um único objetivo, né? Então, muitas vezes, filho está em frente do computador, desenhando, fazendo seu trabalho, esposa está trabalhando junto, então está todo mundo, muitas vezes, no mesmo ambiente. Então, como conciliar isso é você conseguir ter algumas pequenas truques e dicas que eu vou dar para que isso seja possível. Primeira coisa, é importante você ter combinados, tá? Então, você tem que ter combinados com a sua família. De manhã, quando você vai tomar café, combina. Qual é a rotina de hoje? E você fala o seguinte, ó, hoje às 10 horas eu tenho uma reunião que é muito importante. Por favor, de 10 às 11 horas, eu preciso de um pouco mais de tranquilidade. À tarde, eu estou mais livre. Tá? Então, todo dia, eu passo com a minha esposa qual é a minha agenda. Por exemplo, ela sabe que eu estou numa live agora, mas eu tenho 2 filhas, uma de 5, uma de 1 ano. Não impede a de 5 entrar aqui, de repente, porque ela vai estar menor. Exato. Mas eu tenho esses combinados. Outra coisa que eu tenho, se eu estou com headphone, é porque eu estou em call. Então, se a minha filha entrar, sabe que eu estou com headphone, ela pode entrar, pode sentar aqui em frente, começar a desenhar, fazer a coisa dela, desde que ela não vai me interromper. Agora, se eu estou com o meu ring light, que eu tenho aqui, o meu ring light, que é outra dica que eu dou a todo mundo, ter ring light, tá? Até porque aqui, ó, só para você ver, a diferença com e sem. Então, melhora muito a sua habilidade de comunicação ter uma ring light. Então, outra dica aí. É 30, 40 reais. Posso te cortar um pouquinho e te dar uma outra dica também que eu achei? Esse aqui menorzinho, que você pode colocar ou no celular, entendeu? Ou acoplado aqui no notebook. Ó. Que legal, ótimo. Entendeu? Forma de iluminação. Importante seu rosto estar iluminado. Uhum. Mas, voltando aí, se ela vê o ring light, ela sabe que eu estou em palestra. Então, ela sabe que nem entrar, ela pode entrar. Então, são alguns combinados que a gente já tem dentro de casa para que não haja surpresa. Então, eu acho que é importante fazer isso. Quanto a vídeo, crianças entrando em call, eu acho que a primeira coisa que você tem que tem que ser é empático e compreensível. Como já falei várias vezes, estamos em home office, estamos em quarentena e não home office. Então, vão aparecer nos vídeos as crianças, cachorros, gatos, papagaios, enfim, tudo que você possa imaginar. Né? Teve aquele Fábio Pochar, na semana retrasada, estava numa live, a esposa dele tinha acabado de sair do banho, apareceu sem roupa, né? Só com coisa no cabelo, enfim. Aí o que você faz? Né? Então, é importante, tanto você como pessoa, se isso acontecer, você saber o que fazer, quanto se você tiver do outro lado o que fazer. Por exemplo, eu estava numa reunião com umas 20 pessoas e eu estava falando, de repente, ouvimos uma descarga. E aí, o que você faz? Todo mundo sabe quem deu, porque dá aquela coisa do som, a pessoa estava com o vídeo desligado,
E a pessoa estava lá sentada no banheiro. O que você faz? Então, o que eu recomendo, aí vai depender da ocasião. Se entra uma pessoa, no fundo, a esposa, marido, alguma coisa assim, que não é uma criança, um gato, né, só passou assim rapidamente, ignora. Apareceu um barulho, como uma descarga, ignora. Ou se desconcentrou as pessoas, a pessoa passou, sua esposa, volta para o foco. Pessoal, legal, então vamos lá. O que a gente estava discutindo novamente? Traz a reunião para o foco, ignora. Criança, cachorro e gato é mais difícil de ignorar. Claro que se o filho passa no fundo e vai embora, ignora. Mas a criança, quando vê o pai e mãe assim, vai entrar no vídeo, vai parar aqui e vai querer interagir. Então, primeiro, se a criança entra, pergunta alguma coisa para o pai ou a mãe, vai embora, ignora, volta para a reunião. Se parar, sentar no colo, começar a interagir, primeira coisa, você não pode ignorar. Eu acho até falta de educação ignorar. Você tem que sorrir, seja que bonitinho, qual é o seu nota, tal. 2, 3 minutos depois, volta para o foco. Traz sempre de volta para o foco. Se a pessoa tem um bebê chorando no fundo, fazendo muito barulho, manda uma mensagem privada. Fulano, você pode desligar seu microfone? Não é? Se a pessoa tem uma situação que acontece, desliga o vídeo. Se aconteceu com você, seu filho, vou te dar um exemplo. Teve uma vez que minha filha se machucou, estava no meio de uma reunião, e ela começou a chorar desesperadamente. Todo mundo ouviu, eu falei, pessoal, desculpa, eu preciso ver o que aconteceu. Desliguei, fui lá, 5 minutos depois, voltei, falei o que aconteceu e continuamos a reunião. Então, isso tem que fazer parte da rotina, isso acontece. Claro que se acontecer com frequência, né, aquela mãe que toda reunião bota o filho, isso está incomodando ou atrapalhando a produtividade, depois da reunião, faça uma conversa particular com ela. Pior coisa que você pode fazer é chamar a atenção em público, tá? Se você fizer isso, você perde confiança, você perde transparência, você cria um espírito de um certo incômodo. Então, a gente comemora em público, a gente chama atenção em particular, tá? Então, isso é uma dica importante para isso. E lembrar que não é culpa de ninguém se entrar cachorro, família, tal. Eu até incentivo, começo reuniões com minha filha e depois volto, tal. Então, é um pouco ter esse jogo de cintura e compreensão e empatia. Ótimo, legal, perfeito. Uma pergunta do Jerry Coutinho. Muitas empresas migraram para o digital. Qual a porcentagem que continuará no digital e quantas voltarão? Você tem uma ideia para poder falar para a gente? Depende muito do negócio, não é? Então, por exemplo, um restaurante pode estar no iFood hoje, vai até continuar, mas o modelo dele é um atendimento presencial, servir comida presencial, etc., e vai continuar sendo. Não que vai eliminar, o digital virou mais um canal para ele. Agora, uma empresa como a XP, que já falou abertamente que vai permitir home office até o final do ano e depois, se a pessoa quiser, permanentemente, tanto faz se ela vai estar presencial. E olha que o negócio dela não é digital, é investimentos. Mas a forma de trabalhar permite o digital. Então, depende muito. Né? Se você trabalha num hospital, você é uma enfermeira, você nunca vai ser digitalizada, você sempre vai ser presencial. Então, depende muito da atividade. Agora, a pandemia, ela não criou tecnologias novas, isso que é interessante. Tudo que a gente está usando hoje, o Zoom, YouTube, Instagram, Slack, tudo já existia. O que ela fez foi acelerar o processo de transformação digital. Então, as coisas começaram a dar muito mais rápidas. Antes, a gente tinha uma questão de tempo, conseguia fazer 7 reuniões no dia, 6, 5. Hoje, a gente está fazendo 12. Por quê? Porque aperta um botão, você está numa, já vai para outra. Está mais rápido, mais produtivo. Então, você acelerou essa transformação. Então, eu não acho que negócios vão virar todos digitais, não. Somos seres humanos que precisamos de conexão humana, só que a gente vai ter um equilíbrio maior entre presencial e digital. Trazendo, talvez, números, minha empresa, como eu falei, a gente é uma empresa especializada em treinamentos digitais.
Então, a gente tem plataformas, a gente cria webséries, jogos, etc. Dentro do nosso ambiente, a pandemia acelerou muito. Então, a gente está crescendo, tem mais de 12 vagas abertas hoje, a gente já preencheu algumas. Então, a gente está crescendo muito nesse momento. Só que a gente sabe que o mundo virou 100% digital, ele vai voltar a ter presencial. Só que o que as empresas estão nos falando? Elas estão olhando e dizendo que finalmente viram que o digital funciona de fato. Antes, 30% do orçamento ia para o digital, 70% para o presencial. A previsão da maioria das empresas Desculpa. A previsão da maioria das empresas é inverter. É fazer 70% virtual e 30% presencial. Porque viram que fazer um treinamento, deslocar sua equipe 2 horas para um lugar e passar um PowerPoint por 1 hora e voltar, você perde 6 horas do seu dia, gasta dinheiro com coffee break, deslocamento, tal, para passar uma mensagem que você podia fazer no virtual. Então, essas empresas estão vendo que muitas coisas vão migrar e vão ficar no virtual, mas não vai nunca substituir 100% do presencial. Ô, Richard, mas a gente sabe que ainda tem muita gente que tem medo, né, dessa modernidade, dessa tecnologia de treinamento digital. O que você pode dizer para essas pessoas que ainda, né, têm o receio, têm esse medo, né, dessa coisa digital? Evolução das espécies, teoria de Darwin. Não é o mais inteligente e nem o mais forte que sobrevive, mas quem melhor se adapta às mudanças. A tecnologia veio para ficar. Se você resistir, se você ficar a sua vida toda reclamando, você vai ficar fora do mercado, você vai pegar um emprego que aceita um profissional desatualizado, que vai ter uma remuneração menor, e você vai, aos poucos, ficando defasado, esquecido. Então, é teoria de Darwin. No profissional, no RH, no mercado de trabalho. Você precisa se adaptar. Ficar só reclamando, você vai virar um reclamão. E você não vai se atualizar. E o mercado vai acelerar cada vez mais. Então, o que eu falo é o seguinte: se acostume. Aprenda. O que você não pode fazer é deixar de ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente tem que aprender a aprender. Essa é a questão. Se você conseguir fazer isso, você se adapta a tudo. E ter mudança de mindset, do mindset fixo para o mindset de crescimento. Se você acha que você não gosta, não se adapta, tal, isso são histórias que você botou na sua cabeça. Você que criou essa mentalidade, não foi ninguém. Você falou que você não teria essa capacidade. E você se ancorou nessa mentalidade e ficou parado no tempo, se justificando que você não tem capacidade. Agora, basta você fazer uma única coisa: mudar a sua mentalidade. Muda a mentalidade de eu não consigo para que eu consigo, porque eu sou capaz de aprender. Isso vale para tudo. Vale para aprender um novo idioma, vale para aprender programação, vale para aprender tecnologia. Você tem que ser protagonista da sua aprendizagem, senão a lei da evolução das espécies vai botar você para extinção. Tá, e para essas pessoas que ainda estão reticentes, que ainda têm esse medo, como que a gente pode fazer para que elas se engajem mais nesses treinamentos online? Perfeito. Aí eu vou falar um pouco do ponto de vista do RH e não da pessoa, tá? Eu acho que a pessoa tem que assumir o protagonismo e correr atrás. O RH, a primeira coisa que pode até fazer é trazer temas sobre protagonismo, ajudar a desenvolver as habilidades comportamentais, os soft skills, né? Desenvolver a habilidade de se adaptar à gestão de mudança, transformação digital, trazer temas que têm a ver com isso, porque a principal coisa é que a pessoa precisa enxergar isso. Pessoa com um mindset fixo, ela não enxerga que ela pode mudar o mindset. Então, você tem que fazer isso. Você tem que trazer esses conteúdos para ela, para desenvolver ela, para que ela abra a cabeça e vá para o mindset de crescimento.
Mas como fazer isso? E aí vamos trazer um pouco, sair um pouco da teoria e trazer um pouco a prática. Você tem que mudar a forma de ensinar na sua empresa. É o que eu chamo da revolução da aprendizagem. Então, você pode ter um modelo que você filma o teatro, ou seja, todas as suas aulas são ao vivo, com PowerPoint e alguém dando aula. Esse é um modelo que está filmando teatro. Engajamento vai ser lá embaixo, garanto. Já vimos isso para as maiores empresas. Ou você pode buscar inovar. E aí eu vou falar um pouco o que a gente tem feito na Lio para trazer essa inovação. Então, a gente tem, primeira coisa, a gente abandonou cursos online. Né? Há 2 anos atrás, a gente fazia 90% das coisas eram cursos online. Agora, a gente jogou isso fora e a gente trouxe um conceito novo chamado webséries, onde a gente cria séries, histórias, que a gente vai engajando a pessoa a aprender. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente fez um trabalho com a Cacau Show para treinar vendedoras. Foi pré-pandemia. Onde o objetivo era capacitar 4, 5 mil, acho que até mais, eu acho que foram umas 6, 7 mil vendedoras, maioria mulher, jovem de 18 a 24 anos de idade, para falar de técnicas de vendas. Então, o assunto é relativamente chato para esse público-alvo. E aí eles perguntaram, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente propôs uma websérie, onde a gente trouxe uma atriz. Essa atriz, dentro da websérie, a gente chamou ela de Cacau Souza, e ela era uma youtuber que filmava o dia a dia dela de trabalho e de uma forma informal. Legal. E contando histórias que aconteciam no dia dela. Então, por exemplo, tinha uma cena que ela chegava, ela estava em casa, é feito em estúdio, mas estava em casa, aí chegava na... Nossa, estou cansado do trabalho. Nossa, imagina, chegou um cliente hoje, que aquele cliente para falar isso. E aí, o que eu fiz? Eu tive que entrar, usar uma técnica assim, tal. E ela começa a falar das técnicas dela como se fosse uma youtuber. E aí teve um episódio que ela estava na dúvida entre 2 crush. Qual dos 2 namoradinhos que ela ia ficar? E aí ela começou a usar a técnica de vendas da Cacau Show para analisar o perfil de cada crush. E no final do treinamento, haveria um encontro ao vivo, o encontro do ano. A gente trouxe a atriz para o encontro e fez uma votação ao vivo de qual crush que ela ia ficar. Então, a gente começou a trazer conceitos de YouTube, de youtuber, do mundo virtual, de histórias diferentes para contar o treinamento. Então, a gente traz muito isso, a gente traz os conceitos de Hollywood para dentro dos cursos. Né? É o conceito que a gente chama de edutainment, mistura de educação e entretenimento. E aí a gente consegue engajar muito mais as pessoas. E aí eu vou te trazer números concretos. Eu vi que tem uma pergunta aqui de Roy. A gente teve números. Aí eu vou trazer o exemplo que foi na Universidade Seara, tá? Então, universidade voltada para treinar vendedores de carne, né? Então, um profissional não super qualificado, uma força aí de 3 mil pessoas, onde a gente começou a trazer webséries para treinamento. A gente tem uma série chamada Learning Flix, que é o Netflix da aprendizagem, onde a gente desenvolve treinamento de vendas, liderança, compliance, produtividade, todos os assuntos, diversidade, tem um monte de assuntos que a gente desenvolve usando a metodologia de webséries. Eles tinham, antes da pandemia, um acesso mais ou menos de 150 a 200 pessoas acessando a plataforma. Isso, quando introduziu a websérie, aumentou de 150 para 3 mil acessos. Começou um burburinho dentro da empresa, porque cada semana a gente lançava um episódio. Começou um burburinho das pessoas falando, poxa, você viu isso? Você viu o que eles estão fazendo? Tal. E começou a aumentar o engajamento no treinamento. E aí, acabou que até a pessoa responsável lá foi promovida porque ela conseguiu mudar a universidade corporativa, se tornou mais estratégica para isso acontecer. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente fez na JBS. Então, a gente fez um treinamento de compliance, é um assunto muito mais sério, usando a metodologia de webséries,
onde a gente criava vídeos interativos. Então, tinha uma situação de compliance, de anticorrupção, que alguém oferecia uma vantagem, alguma coisa, parava o vídeo e você tinha que tomar uma decisão. O que você faz? Opção A, B ou C. E a gente mostrava o resultado, o que aconteceria diante de cada situação. Por causa desse treinamento, teve 93% de adesão. Então, estamos falando de um treinamento de compliance, anticorrupção, relativamente chato, e estamos falando de 93% de adesão de um público de 116 mil pessoas. Tá? Estamos falando aí de mais de 100 mil pessoas, provavelmente um dos maiores cases de desenvolvimento de compliance do país. E 93% de adesão. Então, o que a gente vê? Quando você sai do treinamento, o mundo de treinamento chato, você vai para o mundo onde você cria engajamento, trabalha técnicas diferentes, tem várias metodologias para isso. Quando você trabalha isso, o engajamento vai lá para cima. Tá? Então, aí algumas formas de trazer o engajamento. Tá, você disse que, então, esse engajamento ele tem que partir do profissional de recursos humanos dentro da empresa, né? E aí, a Bruna, mas qual a nossa ajuda enquanto RH nesse momento nas empresas que a gestão não aceita o home office? Então, primeiro assim, não aceitar o home office é lutar um pouco contra a maré, porque o home office é obrigatório. Segundo, o que você tem que mostrar é como está tendo produtividade em home office. Então, as empresas, maioria, não aceitam, não aceitavam, vamos dizer, mas quando viram os resultados e a produtividade aumentando, elas começaram a enxergar isso de uma forma diferente. Então, a confiança, ela é construída, tanto do líder, quanto com o liderado, quanto com a diretoria. E como que você constrói confiança com diretoria? Mostrando resultados. Então, o RH tem um papel importantíssimo nisso, que é como que eu consigo manter essa produtividade, garantindo o bem-estar dos meus colaboradores, garantindo a saúde mental dos colaboradores, garantindo que ele tenha as ferramentas necessárias para isso. E aí, por exemplo, muitas empresas têm até me chamado para fazer palestras sobre assuntos de como manter a produtividade, como fazer reuniões mais produtivas. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ter produtividade e mostrar os números para a sua diretoria, e aí eles começam a ver, realmente, se esse é o número, a coisa é um pouco diferente. Então, diretoria é muito preto e branco. Ou tem um número ou não tem. Aí cabe ao RH saber ter as técnicas para conseguir aumentar essa produtividade. Tá, perfeito. A Roberta está fazendo uma pergunta aqui. Nessa pandemia, as pessoas elas estão muito sensíveis. Se um bom funcionário, uma pessoa sempre muito prestativa, produtiva, interessada, chamar no privado, mencionando uma situação pessoal delicada, muito compreensível, aliás, que o impossibilita de trabalhar, e diz que não tem problema em ser descontado, como abordar a situação? Pedir uma previsão é insensível nessa situação. Manter o contato e acompanhar a situação parece invasivo. Como seria melhor proceder? Primeiro, assim, eu não gosto de dar opinião, porque eu não conheço o caso específico. O que eu vou fazer é trazer experiências, como eu lidei com situações e o que eu fiz, porque a experiência é minha. E aí você faz o que você quiser com a experiência. Tá? A gente já teve situações onde o colaborador tinha um problema em casa. Então, uma situação dentro de casa onde ele não conseguia render muito bem em casa por uma questão particular na forma que aquela casa funcionava. A gente gostava do profissional, então não queria perder a pessoa. Então, o que a gente fez? A gente abriu exceção para aquela pessoa trabalhar alguns dias do escritório. Foi uma situação muito particular com aquela pessoa somente. Foi a única pessoa que a gente fez isso. Deixando claro os protocolos de segurança em relação ao transporte público, que ela devia fazer, tal. Como não era uma questão de saúde, se fosse uma questão de saúde, a pessoa tem que estar afastada, o INSS tem tudo mais. A
a gente é uma empresa relativamente pequena, que a gente não consegue simplesmente falar, fica em casa sem fazer nada, não é? A gente não consegue assumir esse overhead. Às vezes, uma empresa de 1.000 funcionários consegue fazer isso com 2, 3 pessoas. Então, a gente abriu essa exceção para aquela pessoa. Outra situação que a gente teve, foi uma situação, a pessoa estava numa situação indelicada, mas ela estava sem dinheiro para pagar a internet. O boleto estava atrasado, a internet foi cortada. Aí, o que eu fiz? Eu paguei a internet dela. Teve uma situação onde um funcionário estava desconfortável em casa porque a cadeira dele não era apropriada. O que eu fiz? Permiti trazer a cadeira do trabalho para casa, emprestamos a cadeira. Pessoas que não tinham computadores em casa, emprestamos computadores da empresa. Então, como eu falei, eu gosto de falar da minha experiência, não sei a situação da pessoa, e o que precisa ter empatia, entender a situação e buscar a solução e envolver os gestores. Agora, se entra numa vida pessoal, às vezes você não quer saber o detalhe, mas às vezes vai ter que saber o suficiente para que você possa remediar ou tomar uma decisão. Então, se a pessoa tem um problema, conflito familiar, é uma forma. Se a pessoa tem um problema de espaço físico, pode ser uma outra forma. Se o problema é tecnologia, é outra forma. Então, alguma coisa você vai ter que saber para remediar a situação. Tá, tenho 2 perguntas aqui ligadas à websérie. O Jerry Coutinho, quanto tempo você leva para produzir e disponibilizar uma websérie dessas? E a Fátima, essa websérie está disponível para todas ou só algumas empresas? Tá, então, a primeira coisa, a gente tem hoje mais ou menos umas 30, até um pouco mais, umas 50 webséries prontas nas mais diversas áreas para o desenvolvimento de, como falei, soft skills, produtividade, vendas, compliance, enfim, LGPD, anticorrupção, tem várias já prontas. E a gente comercializa isso, esse é o nosso negócio. Então, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail, tá? Não sei se tem como botar meu e-mail aí na tela, mas eu vou botar aqui no chat. learning.com. Aí eu vou pedir para o produtor botar aí, se for possível. Me manda um e-mail que a gente conversa. Há quanto tempo... E se está disponível? Sim, está disponível para todas as empresas. A gente tem modelos para pequenas, médias e grandes empresas. Quanto tempo demora para produzir? A gente produz tanto customizadas quanto as de prateleira. De prateleira, a gente, de catálogo, né? A gente comercializa. A customizada vai ser a gente sentar e vai desenvolver um projeto. Pode demorar 1 mês, 2 meses, vai depender muito do que você precisa. Mas a gente faz muitas personalizadas, e aí para qualquer tipo de tamanho de empresa. Claro que a customizada para uma empresa muito pequena pode ficar um pouco cara, mas para uma empresa já média acaba compensando. Legal, eu tô vendo que a gente está com o tempo aqui de 1h24, acho que falta pouco, né, para a gente você ver, mas quando o papo é bom, a gente nem sente passar, né, e tá muito bom. Vamos responder aqui a pergunta da Dênia Santana. Como fica a interação de trabalhos com interfaces na equipe? Eu acho que é o que eu falei no começo, estabelecer rotinas de comunicação, né? O que você vai fazer no começo do dia, o que você vai fazer no final do dia. Trabalhar essas rotinas e as reuniões pré-programadas e aumentar muito a frequência. Então, na minha empresa, uma reunião diária no começo do dia e um check-up no final do dia para ver o que aconteceu. Essa é a forma que a gente fez. Legal. Você quer complementar com mais alguma informação, Richard? Que as perguntas aqui, pelo jeito, cessaram. Eu acho que foi ótimo que a gente conseguiu trabalhar em vários assuntos, mas queria agradecer aí você e dizer que esse período vai acabar. Esse período de quarentena vai terminar, em breve teremos vacina, em breve, mesmo sem a vacina, os números... Eu fico no Rio de Janeiro, os números do Rio já estão reduzindo, no mundo inteiro estão reduzindo, não é? Claro que o Brasil inteiro é muito grande, então o Rio começou antes, está reduzindo agora, os outros lugares estão aumentando, mas reduz. O tempo passa, essas coisas acabam, tá? Não estou falando mês de agosto, setembro, outubro, não, mas vai acabar. Agora, o que fica
é o que a gente aprendeu durante esse momento. É o que a gente fez para se tornar útil e tornar um aprendiz eterno. Então, o que eu dou de dica é aproveite o momento para aprender o máximo. Porque daqui a 1, 2 anos vai vir uma outra pandemia, pode ser no mercado financeiro, pode ser no petróleo, pode ser uma crise na China, qualquer coisa, que vai ter outras mudanças. Então, não se assuste no momento. Foque em como que você consegue se adaptar às mudanças e estar sempre aprendendo. E aí pode vir pandemia que quiser, que você vai estar preparado para encarar esse momento. Então, essa eu acho que é a minha mensagem final. E agradecer aí, principalmente o grupo aí, Top RH, para fazer esse encontro. Agradecer você, Del, e o nosso querido Diogo. O gato, tá lá, o gato também está querendo se despedir, acabou de subir. Ô, Richard, nós que agradecemos aqui o Grupo Top RH pela sua disponibilidade, né, numa terça-feira de manhã, para trazer esse assunto tão rico, né, as perguntas foram tão informativas e foi bem bacana. Eu peço desculpas pelas falhas na internet. Deixa eu aproveitar. Vem cá, Cadê? Falando que... Vem cá. Tava falando que qualquer momento podia entrar. Aê! Aqui, ó. Tudo bom, minha linda? Você tá de LOL? Tá bom, então, ó, a graça. gente tem 10 mil pessoas assistindo agora. Manda um beijo para todo mundo. Então, vai lá. Língua não é beijo. Vai lá, filho. Então, agradeço você. Ótimo, linda. Agradeço você, sua disponibilidade. Estou recebendo um aviso aqui que vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente, vocês vão receber um link para uma pesquisa para observar os dois lados do home office, tá? Pelo e-mail cadastrado no webinar. Tá bom? Fica o recado aí. Quero agradecer os nossos patrocinadores de hoje, a Lelo, Souza Lima, mas principalmente a audiência de vocês, né, que estão aí desse outro lado. Eu não consegui ver de onde são as pessoas, mas eu vou mandar beijos e abraços para o Brasil todo, porque eu sei que, né, com essa coisa de lives, não temos limites, né, então, todos os estados do Brasil, de repente até fora, que a gente teve uma live que tinha Miami, tinha Lisboa, não sei hoje, mas enfim, obrigado muito pela presença de todos vocês que acordaram de manhã para acompanhar o Richard, e a gente se vê nos próximos, olha gente, dia 23, que é a próxima quinta, a gente vai ter o webinar com o Daniel Costa, às 19 horas, falando sobre endomarketing digital. E no dia 29/7, encerrando o mês, a gente tem o Arthur Prisco falando sobre Employee Experience, tá bom? Acessem lá a nossa news, a parte de eventos, e aí vocês podem se inscrever para esses todos, tá bom? Eu acho que é isso, Richard. Tá ótimo. Obrigado, um bom dia para você. E quem quiser seguir nas redes sociais, no LinkedIn, richard.vasconcelos, ou no Instagram, Richard Uchoa, tá bom? Tem um monte de gente seguindo todo dia, publicando informações como essa que eu falei aqui hoje. Ótimo. Obrigado, a gente se vê numa próxima. Até mais, tchau.